E aí galera, beleza? Nessa aula de hoje vamos discutir um pouco sobre o biofim da visão. Ou seja, o que é que significa esse biofim, professor? O senhor já está inventando mais uma coisa? Não, biofim, biologia, física e matemática da visão, ok? Então inicialmente eu questiono aqui para vocês e faço umas perguntinhas bem simples. Nós temos um olho, nós temos uma pequena lentezinha, que seria que mais na frente nós vamos explicar sobre ela. Temos um óculos, possivelmente umas manchinhas aqui, umas letrinhas aqui no meio do óculos, e aqui na frente nós temos mais o que? Um olhozinho e um ângulozinho formando entre elas. Mas o que é que isso tem a ver com o que nós vamos estudar com esse biofim da visão? Mais na frente nós vamos entender um pouquinho. Então o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje um pouco sobre o olho, estruturas e funções, a formação das imagens, o ângulo de visão e lentes oculares, lentes convergentes, divergentes, corretivas e as anomalias da visão. Então vamos avançar e vamos entender um pouco sobre isso aí. Primeira coisa, professor, vamos ver um pouco sobre a estrutura e função do olho. Então nós temos aqui o que? Nós temos a pálpebra superior, nós temos o cílio, que é essa partezinha, nós temos a córnea, que é a parte transparente, nós temos o que mais? A íris, que é essa parte colorida, certo? Nós temos a pupila, que é essa daqui, nós temos a pálpebra inferior, é essa aqui, ó. Nós temos a esclera, que é toda essa parte branca. Então, na verdade, o que nós estamos estabelecendo aqui são que as estruturas de proteção dos nossos olhos. A primeira coisa que nós devemos entender, as pálpebras. O que são as pálpebras, né? As pálpebras são o quê? São e têm a função de proteger e espalhar sobre os nossos olhos o que? O líquido que conhecemos como lágrima. Já os cílios, que são esses aqui, ó, qual a função deles? A função deles é ou as pestanas, como popularmente conhecido, né? Ele tem a função de afastar a poeira e o excesso de luz que existe em nossos olhos. Já também nós temos as glândulas lacrimais, que são as responsáveis por produzir continuamente o que? As lágrimas, não é isso? O líquido que é espalhado sobre as pálpebras, que lava e lubrifica o nosso olho. Mais à frente, ou agora também nós podemos discutir um pouco sobre o que? Sobre as membranas compostas que compõem o nosso olho, que é o que? A esclera, o coroide e principalmente a retina, certo? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês já observaram seu olho no espelho, certo? Você verá uma bolinha bem pequena, uma bolinha preta no centro dessa região colorida, que é o que? A pupila, ok? Mas o que é pupila? O que é a pupila? Então nós vamos entender um pouco sobre ela. Então aqui nós temos o que? O nosso olho. Nosso olho, que é composto por quê? Por algumas estruturas importantes para a formação da nossa visão. Em especial nós temos o que? O humo aquoso, que é essa partezinha, ok? Nós temos o cristalino, que é essa parte. Nós temos a íris, que é esse aqui. Temos a pupila, temos a córnea, temos o nervo óptico, temos o coroide, o humo vítreo, a esclerótica e a retina. Mais na frente nós vamos entender a grande importância que é o que? A retina, certo? Então, o que é que acontece? Esse cristalino que nós podemos ver, qual a função dele? Ele tem uma função, ou entre eles existe uma lentezinha, certo? Que nós vamos entender mais na frente um pouco sobre a função dele. Então nós não podemos esquecer, para o nosso processo aqui, o que é que significa a discussão sobre a íris, essa pupila, e mais à frente sobre a retina. Um dado importante: a íris é uma pequena lentezinha, ok? Certo? Essa íris e principalmente o cristalino. A pupila nós já entendemos que é o que controla a quantidade de luz, certo? Vamos avançar um pouquinho.
Nós vamos entender agora sobre a formação das imagens. Então nós temos aqui uma árvore, que se nós vamos chamar de objeto. Nós vamos ter o que? O olho humano com o globo ocular. Nós vamos ter o cristalino, que é uma parte importantíssima, que é onde contém a lente, uma lente natural. E a imagem formada aqui na retina. Então o que é que acontece? Nós temos o objeto e uma luz. A luz, vocês viram em física, que é uma onda o que? Eletromagnética. Uma onda eletromagnética é aquela que propaga-se no vácuo ou que também pode propagar-se na matéria. E um dado importante, o que é que acontece? Nós estamos estudando aqui em óptica, o que é que acontece? Que os raios, eles passam de uma região para outra. O nome dessa passagem de uma região para outra é chamada de quê? De refração. Então os raios passam dessa região do espaço para essa região do espaço. Ao se cruzarem, olha aqui eles se cruzando, ó, do objeto, passando pelo cristalino, eles vão formar a imagem. Então aqui nós temos a imagem formada na retina por uma pessoa que não tem nenhum defeito de visão. E um dado importante, o objeto aqui, ó, está virado para cima. Quando ele passa do cristalino para o globo ocular, a imagem ela se forma de cabeça para baixo. Então nós vimos lá em óptica, a parte física, que essa inversão das imagens é característica dessa lentezinha aqui, ok? Agora vamos avançar um pouquinho. O que nós vamos estudar agora é esse ângulo da visão, o porquê da formação. Então, se você fizer um experimento bem simples, você vai conseguir entender esse fator aqui, ó. Nós temos o ângulo alfa 1 e o ângulo alfa 2. Um ângulo nada mais é do que o que? O encontro entre duas retas em um único ponto. Nós temos o olho no ponto 1 e o olho no ponto 2. Qual a diferença dos dois? A diferença que nós temos é que o que? Que é o campo de visão, certo? O campo de visão vai ser responsável por fazer com que tenhamos uma imagem próxima ou uma imagem um pouco mais afastada, certo? Agora, o que é que isso explica o campo de visão? Ou como posso entender mais simples? Você pode fazer um experimento simples. Você pega, abre a palma da sua mão, coloca próximo do seu rosto, depois você afasta. E você vai ver que quando a palma da sua mão está próxima do seu olho, nesse exemplo alfa 2 aqui, você vai ver que a imagem vai ficar aquela sensação de grande, e quando você afasta, com a sensação de pequena. Isso é o ângulo de visão. Isso é explicado através do teorema de quê? De Thales, retas paralelas. Então AM está para MB, assim como AN está para NC. Então essa aqui é o que explica o ângulo de visão. O A que seria na verdade o nosso olho, ok? Aí agora, professor, o que é que tem essas lentes a ver com o nosso olho? Então isso aqui é o que vai explicar o mecanismo de formação das imagens. Nós estudamos que existem dois tipos de lente: as lentes convergentes e mais na frente as lentes divergentes. Qual a função das lentes convergentes, professor? A função das lentes convergentes é pegarem os raios, ó, pegarem os raios e fazerem o que com eles? Eles vão pegar esses raios e vão ter a função de passar por essa lente, ó, e vir para essa região. Passa dessa lente, ó, e vem para essa região. Então nesse pontinho nós temos o que? A formação das imagens. Então aqui nós temos as imagens se formando, ok? Aí o que é que a gente pode dizer mais sobre isso aí? Nós temos as lentes biconvexas, que são aquelas que tem barriga para fora duas vezes, plano convexa, que é essa parte reta, e essa outra parte aqui, ó, curvadinha, e a côncava, barriga para dentro, convexa, que é essa barriguinha para fora, ok? Agora nós vamos ter, ó, as lentes o que? Divergentes. Qual a diferença dessas lentes divergentes, professor? É que essas lentes divergentes, ó, vão fazer isso aqui. As lentes divergentes, elas vão vir dessa região do espaço, e ao invés de juntarem, essas lentes convergentes vão fazer isso aqui, ó. Fazem isso aqui, fazem isso aqui,
ok? Então a função dessas lentes divergentes são espalharem. Nós temos a bicôncava, a plano côncava, certo? E temos o que mais? A plano côncava e a côncava convexa, que é essa região aqui, ó, barriga para fora e barriga para dentro, ok? Então não esquecer, a lente bicôncava, ou seja, divergente, ela vai fazer isso com os raios, ó, afastar os raios. Já a lente convergente, ela vai ter essa função contrária. Qual a função contrária, professor? Ela vai ter essa função, ó, de juntar, ok? Então aqui nós temos as lentes corretivas. As lentes corretivas são aquelas utilizadas para corrigir os problemas de visão. Aqui nós temos uma lente de contato, temos os óculos e aqui nós temos o oftalmologista. Um mecanismo que ele utiliza para prescrever para nós as lentes. E aqui nós temos a anomalia da visão. Professor, o que viria a ser a anomalia da visão? A anomalia da visão é aquela em que nós enfrentamos para observar as imagens. Aqui seria o que? Uma pessoa sem nenhum problema de visão, uma imagem nítida, sem problema nenhum. E essa aqui é uma imagem com uma pessoa, uma visão de uma pessoa com defeito. Mas o que viria a ser essa pessoa que tem esse defeito? Aqui nós temos um olho de pessoa que é míope. O que é um olho de pessoa míope? É aquela pessoa que ela enfrenta dificuldades de enxergar de onde? De longe. Então tá vindo aquele ônibus, você quer pegar o ônibus e de repente fica observando, o ônibus passou e você não enxergou qual era o ônibus correspondente. Ou às vezes você só enxerga perto demais. Essa é a característica de uma pessoa com miopia. Então, o que é a miopia? A miopia é aquele tipo de doença de anomalia da visão em que o globo ocular, ó, essa regiãozinha aqui, ela cresce mais do que o nosso cristalino, ou seja, onde se encontra a nossa lente natural. Então nós vemos aqui, estudamos no slide anterior, que os raios, quando se cruzam num único ponto, elas são chamadas de lentes convergentes. Então nós sabemos que naturalmente o cristalino, ela possui o que? Uma lente convergente, com natureza o que? Biconvexa, ou seja, barriga para fora e barriga para fora. Então essa lente aqui, ela não acompanha o crescimento desse globo ocular. Então o globo ocular ele se alonga e não há um crescimento. Então o que é que acontece? O olho, essa lente ela começa a jogar, cruzar os raios aqui antes disso aqui, ó, da retina, como nós havíamos discutido, que as imagens são formadas na retina. Então o raio cruza antes da retina. O que é que acontece? Para que nós possamos jogar esse raio dessa região aqui do espaço para essa, que é a retina, nós temos que colocar uma lente que espalha. Então o nome dessa lente é chamada de lente o que? Divergente. Então ela vai pegar os raios que estavam aqui e jogar aqui para a retina, ó. E aí a pessoa vai conseguir ver normalmente. Associado com essa lente divergente, nós colocamos esse sinalzinho menos. Então aonde você vir uma receita de um oftalmologista, ele está prescrevendo para você um óculos com lente divergente, que no caso é associado com a miopia. Aqui nós temos outro defeito de visão, que é o que? A hipermetropia, que é a dificuldade de quê? De enxergar de perto. Como é que nós podemos ver isso? Aqui, uma praia distante, nós vemos todos os detalhes. E quando queremos ler algo no jornal, é muito comum isso aqui acontecer, as pessoas que assistem, ou não vamos dizer assim, quando recebem uma conta e vai querer ler aquele valor da conta e não conseguem enxergar nada e ficam querendo encontrar um foco correspondente. Então essa anomalia é o que a gente chama de hipermetropia. O que é hipermetropia? Hiper é a mais, ou seja, aqui você tem o globo ocular que cresce na proporção correta, porém a sua lente, o cristalino, a lente convergente, a biconvexa, ela cresce acima do normal em relação ao globo ocular. Então o que é que ela faz? Ela pega os raios que estão aqui, ó, e jogam lá para depois da retina. O que é que isso causa? Causa aquela dificuldade de enxergar de perto. O que é que acontece? Para a gente pegar esses raios que estão aqui e jogar para essa retina que está aqui, ó, o que é que nós temos que fazer? Pegar uma lente com o nome, o que?
convergente, ela vai convergir, ela vai puxar os raios que estão depois da retina para frente da retina ou em cima da retina, né? Então nós temos a hipermetropia e a correção. As pessoas que têm a hipermetropia, os oftalmologistas associam essa lente convergente com esse sinalzinho de mais. Então, onde você vê menos, lente divergente, pessoa com miopia. Onde você viu mais, pessoa com hipermetropia, lente convergente. Então, menos miopia divergente, mais hipermetropia lente convergente, ok? E agora nós temos as curiosidades. Quem gostou dessa aula vai dar lá uma sacada nas curiosidades, certo? Clica aqui nesse linkzinho que nós preparamos uma visualização para vocês. Agradecemos a aula e o tempo que vocês passaram aqui conosco, e até a próxima, galera. Nós vamos estudar demais conteúdos na próxima aula. Obrigado, valeu.